Gente, Prof. Calixto aqui. Recado para vocês nessa noite especial aqui, uma figura carimbada que eu vou apresentar daqui a pouco. Por favor, eu estou deixando agora o celular de lado, então se você me enviar o WhatsApp não vou conseguir ver, mas vamos juntos. Hoje, uma pessoa de tecnologia, muito parecido, do mesmo setor, né, que da semana passada, só que o blog era mais hardware, que é a Lenovo, e o Rafa é mais software, é mais a questão mesmo abstrata, mas super importante aí nesses tempos, sempre importante, mas nesses tempos de pandemia mais ainda. E aí, sem mais delongas, o Rafa, além de um brother, uma pessoa assim muito querida, muito simples, foi eleito em 2015 por nada mais, nada menos como um dos 30 jovens com menos de 30 anos de idade capaz de mudar o Brasil. Ó a responsa do cara, hein? Entre muitas coisas que ele faz, ele também é vice president, né? Falar até em inglês para dar um up a mais da Associação Campinas de Startups. Assim, ele tem uma mente maravilhosa para ver o que faz sentido, para fazer provocações. E hoje ele ocupa o crachá de co-founder da startup NetShowMe. Rafa, seja bem-vindo, irmão. Pô, valeu demais, Léo. Muito bom. Estou aqui com um vinhozinho também para a gente brindar. Aí. Legal. Muito bom ter você aqui. Prazer estar aqui, dividir um pouquinho do que a gente está fazendo, do que a gente acredita aí com todo mundo que está assistindo. Não, obrigado, assim, fantástico a sua presença. Nós, gente, marcamos pelo WhatsApp mesmo. A gente sempre foi muito informal e eu acho que isso é fantástico e é muito do que o mundo corporativo pode aprender com as startups, essa informalidade, esse jeito fácil de ver as coisas, quer dizer, testar, deu certo, deu, não deu, refaz. E o Rafa, ele é assim como pessoa mesmo. E aí eu quero ver quem está chegando aqui. Já deixei o WhatsApp de lado. Jonas Kim, empresário, seja bem-vindo. Renan Rios, Bradesco. Vitor Novaes, Eduardo. Ana Vilana, da Meida. É Meida, né, a pronúncia? A Health, é uma startup de saúde também. Vamos juntos, gente. O pessoal está chegando, estou recebendo as mensagens aqui, mas para a gente não perder o horário, a gente segue adiante. Rafa, e uma pergunta assim que eu queria fazer, considerando esse novo mercado, não é? Essa pandemia, a necessidade da criação de conteúdo online, logicamente ela cresce a cada dia mais. E eu queria saber, vocês da NetShowMe, como vocês têm surfado essa onda, não? Perfeito. A gente produz conteúdo online. A sua pergunta é mais o que a gente tem feito para nós mesmos, certo? Isso. Desculpa se eu não fui tão preciso na pergunta. Não tem problema. A gente já produz conteúdo online já desde a criação da empresa, né? É óbvio que conforme a empresa ela vai se adaptando na sua proposta de valor, no mercado que se atinge, esses conteúdos eles também têm que se adaptar muito. Imagina que em 2013, quando a gente construiu a empresa, eu e o Daniel Arcoverde, que é meu sócio, a gente acabou construindo toda uma estratégia de produção de conteúdo pautada no universo musical, que é um universo que a gente não trabalha mais, né? Desde 2016 que a gente trabalha no segmento corporativo. Quer dizer, se reinventaram 360 graus. Total, né? Total, totalmente. A gente fez o que o famoso mercado de startups fala que é pivô, né? Ou pivotada. A gente pivotou o modelo de negócio da empresa. Então, você imagina que toda essa estratégia de conteúdo ela tem que estar muito endereçada e alinhada com uma estratégia de mercado. Quando a gente fez esse pivô, essa mudança do mercado, continuaram vindo vários artistas, bandas, gravadoras, promotoras virem falar com a gente, porque era todo o conteúdo que era publicado de 2013 a 2016. Né? Então, não é assim, não é do dia para a noite que você ressignifica todos os conteúdos que você produziu, toda a estratégia de comunicação da empresa. É verdade. Então, de maneira geral, conteúdos digitais foi algo que sempre foi
prioridade da empresa, a gente sempre priorizou muito essa estratégia. Não à toa a gente conseguiu dar muita importância também para todas essas adaptações. O famoso inbound marketing, né, que é o marketing que... Você me deu umas aulas sobre isso, você lembra, não? Lembro, pô. Foi E isso bons que você está tempos, hein? fazendo, Bons tempos. Oi? isso que você está fazendo agora, você aprendeu lá em 2016. Isso é inbound marketing. Isso é inbound marketing. É verdade. Então, toda essa estratégia de conteúdo fez super sentido para a gente. Hoje a gente tem muita aquisição de oportunidades vindo através dessa estratégia de conteúdos, através de busca orgânica. A gente sempre acreditou que conteúdo online, conteúdo digital é um grande jeito de você passar autoridade no tema que você aborda, né? Então, pelas pessoas procurarem sobre universo de OTTs, que são os Netflix de nicho, transmissões ao vivo, transmissão ao vivo de eventos, vai acabar caindo em algum conteúdo nosso. E hoje a gente recebe muita oportunidade do que a gente chama de orgânico, né? Porque a partir do momento que a pessoa encontrou, através de um conteúdo que você produziu, você como autoridade naquele tema, a chance dela contratar você porque é autoridade naquele tema é muito maior do que uma pessoa totalmente desconhecida, uma empresa totalmente desconhecida. Quer dizer, fantástico, né? Ou seja, criar um vínculo para, por meio desse vínculo, fazer negócios, não? Sim, muito do marketing pautado na influência que você tem, né, sobre aquele determinado tema. Então a gente sempre tenta mostrar o máximo da nossa autoridade, a propriedade do que a gente fala em relação à produção de conteúdo em vídeo, transmissões ao vivo, distribuição de conteúdos digitais. A gente tenta sempre ter essa reputação em relação a esses conteúdos, porque o resultado disso vai ser sempre a interpretação pelo mercado de que nós somos autoridade, né? Isso Fantástico. acaba gerando resultado no fim do dia, claro. Não, fantástico. Você sabe que isso que você está falando não só é muito verdade, como a gente tem presenciado cada vez mais isso, em virtude muitas vezes das lives, não é? Depois a gente separa os vídeos, cria pílulas, e Sim. aí passa um tempo, chega um e-mail, ou tem uma pessoa que nos procura e fala: olha, eu assisti aquele conteúdo XPTO, e em virtude desse conteúdo, você poderia vir aqui falar sobre esse assunto, ou ministrar determinado treinamento, e a gente fica assim olhando para isso e fala: uau, realmente o conteúdo é rei, não? Sim, não, com certeza. E se você parar para pensar o quanto custou para você aquela produção de conteúdo, muitas vezes você vai chegar na conclusão de que foi muito barato comparado à oportunidade que foi gerada 2, 3, 4, 5 meses depois, que você já nem contava mais com aquela possibilidade, e aquilo é eterno, aquilo é perene, ele vai ficar Então, lá, né? não, isso é fantástico, quando o Rafa, né, perene, quer dizer, é um parque de diversões que não fecha, né? Funciona 24 horas por dia e está sempre recebendo. Quem está disponível ali para se divertir 3 da manhã, acessa, consome o conteúdo, cria uma empatia, um vínculo e depois, se fizer sentido realmente para a pessoa, pode fazer negócio. Isso é fantástico, Rafa. E sabe uma outra coisa que eu fiquei pensando assim? Com todo esse crescimento de lives, webinars, tem muitas empresas que não sabem bem por onde começar, não é? E a NetShowme, a gente sabe, é uma das plataformas, se não for a que tem a melhor qualidade, não só de imagem, mas de áudio, e tem toda aquela questão da customização, do white label. O que eu queria perguntar é, o que você diria para essas empresas que querem começar, querem surfar essa onda, que, ao meu ver, é uma tendência que não regride mais, e não Uhum. sabem por onde começar? Grande parte dessa estratégia de produção de conteúdo, seja ao vivo, seja gravado, ela pode ser iniciada através das plataformas gratuitas, né? Ah, Sempre quando a gente vai falar de qualquer tipo de estratégia de conteúdo, a gente tem que muito olhar uma espécie de funil. O topo desse funil são os conteúdos mais superficiais possíveis que você pode produzir. E por eles serem superficiais, você precisa de muita audiência, porque é onde você vai pegar grande parte desse mercado. Então, por isso que está fazendo hum, tão
sentido indicar para essas empresas começarem a produzir conteúdos em redes sociais. Exemplo, Tá. essa reunião que a gente está fazendo aqui, esse bate-papo, ele já está sendo gravado e ele potencialmente vai ser publicado no YouTube. É a melhor coisa a ser feita, porque a chance de você ser mais visto dentro do YouTube é muito maior, essa probabilidade, do que se você, imediatamente depois da gente acabar o ao vivo aqui, você pegar esse conteúdo gravado e jogar para uma plataforma só sua. Ou seja, a chance de você ser visto numa plataforma hoje só sua é muito menor do que dentro de uma rede social, tipo no YouTube. Então, essas empresas, elas têm o feito é melhor que o perfeito. Então, é sempre importante Essa eu conheço, hein? É sempre importante produzir sem buscar a excelência só naquilo, porque talvez você vai demorar muito para adquirir essa excelência aí. E aos poucos você vai vendo que você vai ganhando notoriedade, propriedade, autoridade, audiência, escalabilidade, se relacionando com um público que vai te consumir nas redes sociais. A partir do momento em que você já ganhou uma visibilidade suficiente para brincar de funil, que é pegar uma audiência que te consome nas redes sociais para levar para dentro de um ambiente seu, aí você está começando a brincar de ferramentas profissionais, né? Porque daí a ferramenta que não o jogo muda, não? O jogo muda, porque só saber que 50 pessoas te assistiram, 100 pessoas te assistiram, já não é mais o suficiente. Você precisa saber quem são 50 pessoas, quem são 100 pessoas. Eu quero falar que o Leonardo Calisto ficou consumindo meu conteúdo ao longo de 14 minutos, 11 segundos, minuto que o Léo entrou, minuto que o Léo saiu. Ou seja, você vai começar a brincar um pouco mais de conhecimento do consumo da audiência. E aí que você vai começar a sentir a necessidade de ter a sua própria plataforma. Quando você começar a ter a necessidade da sua própria plataforma, aí você está caminhando mais para a utilização de uma NetShowme da vida aí, que potencialmente pode te ajudar a criar a sua própria. Mas eu não aconselho ninguém que não tenha comunidade criada nas redes sociais em ir direto para uma tecnologia como a nossa. Porque gente, olha isso. Não existe funil, né? Não existe conversão. Olha isso, que coisa fantástica. Claro, vivemos o capitalismo, todo mundo precisa fazer negócios, mas quando você vê uma recomendação dessa, ou seja, olha, se você quiser contratar minha empresa hoje, eu diria para você, a minha empresa NetShowme, espera se você ainda não estiver nesse estágio, ou seja, se você ainda está fora das redes sociais, se você ainda não tem os seus vídeos postados, esse não é o momento. Depois que você avançar por essa fase, aí nós vamos poder te atender. Eu acho que certamente isso é um capitalismo consciente, ou seja, por necessidade. Muito bacana, hein, Rafa? Muito legal. Exato, porque no final do dia o que a gente quer ver são os clientes satisfeitos. E aí o cliente ele vem para contratar a gente sem ter a dor que a gente resolve, e aí vai gerar uma insatisfação absurda, né? Ele vai ficar pouco tempo, ele vai dar trabalho para a gente. Rebote, não é? Exato. Então não faz sentido. Então, isso chama qualificação da oportunidade, né? É super importante do lado como gestor também entender se a gente está trazendo os clientes qualificados para consumir o que a gente está buscando vender. Porque se a gente trouxer... É muito fácil vender. Vender, todo mundo vende. O difícil é vender para quem efetivamente vai ficar consumindo ao longo do tempo. Né? É o famoso LTV, que é Lifetime Value, é o valor de longo prazo. Muito legal. Matou. Olha, Rafa, quero aproveitar a oportunidade aí que a gente está nesse grau de bate-papo. Deixa eu dar uma olhada nos participantes. Olha, Ana Virlânia. Ana, você está aí? Está com a câmera? Posso chamar você de startup para startup, hein? Do grupo Rap Vida, uma empresa de capital aberto, e eles têm a startup Meida Health, que logicamente é uma startup de saúde. Ana, eu vou promover você a palestrante, hein? Para você interagir direto aqui com o Rafa. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Está reingressando.
Olha, passa o batom, hein, Ana? Vamos Muito lá. boa noite. Eu acho que depois de 9 horas a gente já tira todos os equipamentos do dia e fica aqui só no ponto. Não posso ligar a câmera. Tá bom. Então, a Aninha só dá o tom da voz e já tá ótimo. Ana, o Rafa tá aí, co-founder da NetShowme. Fique à vontade para fazer a sua pergunta, a sua provocação, tá? Ele está à disposição. Prazer, Anai. Eu vou dar uma ligada aqui na câmera aqui. Ei, Ana, agora sim, hein? Mas eu Decidiu tava sair aqui. da caverna. Que bacana, Rafael, que bom aí. Parabéns aí pelo seu empreendimento. Tenho certeza que vai crescer muito mais do que você sonha. Com vontade de dar certo. Eu queria saber como é que estão os seus desafios diante da pandemia, como é que está a tua empresa, como é que está o teu desafio enquanto líder do teu time, até para nos inspirar também um pouco. Maravilha, ótima pergunta. Assim, eu acredito que a gente esteja tendo um problema muito bom de resolver comparado aos problemas que o resto das empresas estão, porque o nosso problema é administrar o crescimento. Uau! Imagina que de 2013 para cá muita coisa mudou, mas transmissão ao vivo foi algo que estourou agora. Antes era uma inovação, agora é uma necessidade. Então Bom ponto. a gente aposta nisso há muito tempo. Eu esperei 6 anos para esse negócio dar certo. E deu certo agora. Então a gente chegou em março desse ano a não conseguir ter estrutura para atender o volume de demanda que veio. Março desse ano foi um negócio absurdo. O que aconteceu? A gente quintuplicou o número de pedidos de proposta da empresa em 15 dias. Quer É, dizer, É, definitivamente, não é? Essas mudanças já estavam em curso, sim. mas quando acontece uma guerra, quando acontece uma pandemia ou uma catástrofe natural até a níveis mundiais, Uhum. esses acontecimentos aceleram as mudanças. Com Então, uma certeza. mudança que já estava em curso, que de repente ia acontecer em 1, 2, 3 anos, aconteceu em 2 meses. Sim. E assim, claro, tem muita gente que foi penalizada com isso e a gente sente muito, mas ainda bem que teve pessoas que, de alguma forma, empresas que Sim. conseguiram, nesse momento, se reinventar, aproveitar e surfar uma boa onda, não? E eu acho que isso é fantástico, Rafa, porque quintuplicar, nossa, hein, Ana? Mas aí agora eu vim a segunda pergunta, se você me permite, Leonardo. Claro. Claro, fica à vontade. Pronto, então, eu acredito que as nossas empresas estão no mesmo momento. A nossa empresa é uma empresa de tecnologia na área da saúde, então a gente cresceu bastante. E assim, a pergunta é para poder até inspirar um pouco da gente também. Só que esse crescimento, depois de 3, 4 meses, eu sinto o time um pouco cansado. É um time de liderança que está cansado justamente porque a gente cresceu, está crescendo até mais do que a gente comportava, né? Então a gente deu até uma parada para poder organizar os novos contratos Uhum. que chegaram, que são de alta gestão quando chega, então assim são muitos clientes Sim. que é de planos de saúde, né? Então, assim, eu queria saber como que tu tá administrando com o teu time, eu não sei qual é o tamanho do teu time, mas independente disso, encontra-se desafios, assim, como é que tá o teu time. Eu já ouvi outras empresas que estão na mesma fase, o time teve que vender muito nesse momento, e o time está cansado, aumentou o trabalho, Sim. duplicou, já era grande e agora na pandemia. Enfim, como é que está o É, teu dia a dia justamente com isso, a liderança? sim, um dos grandes desafios aí de líderes que acabam tendo essa questão de ter que se adaptar ao crescimento é ir balizando a estrutura com o crescimento. O que você fazia em 10 pessoas,
não significa que você tem que continuar fazendo com 10 pessoas 3 vezes o que você fazia. Isso é sobrecarregar o time, né? Assim, você fazer todo mundo trabalhar por 3. Isso você tem que ir balizando como gestor, como líder, gestor de processos, líder de pessoas, né? Você precisa ir balizando os processos e as pessoas para conseguir aumentar um pouco aqui do crescimento, aumenta a estrutura, aumenta o crescimento, aumenta a estrutura. Se você explodir o crescimento e mantiver a estrutura, você vai criar um colapso. E eu acredito que realmente que as empresas elas sempre falham e sempre explodem de dentro para fora, É nunca de interessante, fora para dentro, concordo totalmente. né? Então, se você não consegue administrar o crescimento, você também tem a capacidade de implodir a sua própria empresa, porque as pessoas vão criar burnouts, né? Vão ficar super pressionadas, vai começar a depressão, e aí você está jogando contra você mesmo. Então, o desafio é sentir qual que é a capacidade produtiva do seu time em velocidade de cruzeiro, né? Nem sobrecarregando o motor e nem em velocidade de manobra. Marcha lenta, não? Qual que é a velocidade de cruzeiro do seu time? Você precisa ir balizando alinhado com ela. Respondido, Ana? Perfeito, maravilhoso. Muito bom, hein? Obrigado aí pela contribuição. E olha, não doeu ligar a câmera não, né, Ana? Não, tá tudo ótimo. Então Obrigada, tá bom, Rafael. Aninha. Obrigado aí pela contribuição, viu? Imagina, obrigada, Rafael. É bom ouvir assim de... Ô, desculpa, Ana. No meio da fala, a gente já tinha apertado o botão e acabou cortando. Desculpa, tá? Foi muito bom você aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui quem eu posso chamar mais. Renan. Renan tá por aí? Câmera ligada, Renan? Vamos lá, então. Vamos ver a pergunta do Renan. Renan, promovido a palestrante. Tá entrando. Ana, mais uma vez, desculpa, viu? A gente se despediu e aí entrou o corte. E foi isso, né, Rafa? Foi. A Ana mandou uma mensagem aqui, ó. Bom, a Aninha mandou uma mensagem, deixa eu ver. É bom ter empreendedores com o pensamento do Rafael. Parabéns. Ana, obrigado você pela participação. Mais uma vez, desculpa, tá bom? Renan, você está entrando? Fala, Calixto, tudo bem? Você me ouve? Opa, estou ouvindo em alto e bom tom. Seja bem-vindo, meu amigo. Bom rever o amigo. Rafael, parabéns aí pela tua trajetória, muito legal. Valeu, Renan. E aí, se você já me deu espaço, eu vou perguntar, Calixto. Eu achei interessante o Rafael citar um pouco desse desafio de gestão, né? E aí, eu trabalho muito com planejamento, né? E o que eu tenho notado, Rafael, e eu imagino que o tipo de mão de obra, o tipo de capital intelectual que você gere é muito específico, né? A gente vive um mundo de dinamismo extremo. Sim. Como é que tem sido para você, acho que esse é o tom da pergunta, né? Como é que tem sido para você fazer gestão dessas pessoas, desse tipo de capital intelectual, né? Primeiro, como é que é o hunting disso, né? Como é que você vai buscar, como é que você acha esse tipo de profissional e como é que você faz a gestão deles? Cara, excelente pergunta. Grande desafio de todos os gestores e líderes de empresas de alta performance, principalmente de empresas que têm uma cultura muito forte como a nossa. Então, o desafio ele já começa no recrutamento mesmo, que você mesmo bem colocou. Então, a participação primeiro você saber quem é o seu, digamos, o seu colaborador ideal, né? A gente fala muito sobre o ICP, né? Que é o Ideal Customer Profile, o perfil de cliente ideal. Só que muitas empresas não têm nem a clareza de quem é o colaborador ideal para ela. Então, a gente fica se refletindo muito sobre as pessoas que são cases de sucesso dentro da empresa e o que elas têm em comum, características em comum. Óbvio que a gente leva muito em consideração diferentes pensamentos, né, para ajudar a empresa a crescer, a pensar de maneira diferente, mas, obviamente, as pessoas que estão há mais tempo na empresa, com certeza têm
características em comum. E a gente foi muito em busca. Tem pessoas do time, a empresa ela vai fazer 7 anos esse ano. E tem pessoas do time que vão fazer 6 anos com a gente. Nossa. Então, viu todas as etapas da empresa. Então, com certeza, essas pessoas, elas têm características em comum. Então, a gente foi estudar essas características em comum para tentar replicar para o mercado e fazer um lookalike, aí, ver quem mais do mercado tem características parecidas com essas pessoas. É claro que a gente não limita a especialização da pessoa. Pode ser de tecnologia, pode ser da área de humanas, pode ser da área de exatas, enfim. A gente não se limita. As pessoas têm perfis similares. Então, a gente gosta de trazer, principalmente quem é muito pautado na nossa cultura. Então, depois desse grande exercício que nós fizemos, a gente foi em busca dos grupos no qual era mais fácil achar essas pessoas. A gente teve algumas oportunidades interessantes de se relacionar com algumas empresas de educação, de capacitação, no qual as pessoas saíam desses cursos. Eu não estou nem falando universidades, estou falando empresas como uma Gama Academy da vida, no qual a gente percebeu que o perfil das pessoas que saíam desses grupos as características eram muito parecidas com os nossos cases de sucesso. Então, a gente foi replicando esse modelo, a gente foi encontrando outros grupos similares e foi se relacionando, mesmo num momento em que a gente não precisava completar com uma vaga. Ou seja, não tinha uma vaga aberta, imediata para trazer. A gente foi, ao longo de 6 anos, aí, principalmente nos últimos 3 anos, a gente foi se relacionando muito todos os meses, participando de feiras de contratação, mesmo, novamente falando, mesmo quando a gente não precisava contratar. Porque chega um momento em que, quando você precisar contratar, não fica aquele trabalho muito difícil. Você não tem que ficar correndo atrás do rabo para achar ninguém. Você já tem uma base... Você já tem uma base de relacionamento, você já tem uma comunidade sua criada, que se essa pessoa ainda está com a oportunidade aberta, fica mais fácil dela vir para você. Só que a pessoa que gostou de você lá atrás e ela está em uma outra oportunidade, talvez ela saia da outra oportunidade dela para vir para você. Então, foi assim que a gente resolveu a questão de recrutamento. E aí entram outros desafios, né? Porque a pessoa ela passa a fazer parte do seu time, e aí são outros desafios. Que hoje, pelo menos com as pessoas que fazem parte do nosso time, são pessoas muito preocupadas com o seu desenvolvimento profissional. Então, a gente teve que, sim, ir em busca de dar desafios no tamanho dessas pessoas. Não à toa, a gente comprou empresa não só para ampliar mercado, aumentar a carteira de clientes, adquirir uma tecnologia nova. A gente comprou uma empresa também para dificultar o processo para conseguir colocar um desafio grande para as pessoas dentro do time tocar. Olha, que interessante, não é? É doido, né? Mas é isso. Você precisa sempre... Você nunca pode deixar o seu colaborador na zona do conforto 100%. Tô ganhando bem fazendo o que eu sei fazer. Porque se você deixar ele nessa zona, a chance dele cansar, mesmo ganhando bem, é grande. Então, pelo menos isso é o que a gente vê dentro de casa, né? Já aconteceram alguns casos que a gente perdeu a mão, deixou a pessoa na zona do conforto dela, ela acabou optando por alguma outra oportunidade. Então, a gente se atenta a isso e sempre deixa ela no quadrante de baixo, no qual ela tem, obviamente, um equilíbrio financeiro do salário dela, mas coloca um desafio que seja maior que ela, porque daí eu vou engajar, vou motivar para que ela fique e consiga atingir esse objetivo, que também é o objetivo dela, né? E aciona aquela inquietude, né, da espécie humana que pode ficar anestesiada, mas que, dependendo da situação, ela é acionada e a pessoa fica inquieta e ela quer saber como resolve aquilo, como lida melhor, como se supera. Realmente, se isso tiver um nome, se chama vida, não? Você está pulsando. Renan, e aí? Comentários, contra-argumentos? Fica à vontade, irmão. Não, bem legal, né? O que eu acho aí também, aí, pegando o gancho na resposta do Rafael, é que as pessoas hoje precisam muito de propósito, né?
É difícil você engajar as pessoas, né? E às vezes a gente faz ações de reconhecimento, a gente trabalha com capacitação, com uma pancada de coisas, a gente nota que o turnover está cada vez ficando mais acelerado, né? De entradas e saídas aí de pessoas, mesmo com o mercado não tão em ebulição como a gente já viveu. Então, é interessante isso. É interessante, cara, principalmente essa geração mais jovem, né? Esses millennials, eu me incluo na Y aí, a gente sabe que não tem mais aquele apego do passado, né? E cada vez mais o propósito se torna, o Rafael comentou muito de desafio, né? Você não manter ali no... Você sempre manter um incômodo, no bom sentido, da pessoa se buscar algo adicional, sempre ter objetivos diferentes. Eu acho que isso, de fato, é um segredo importante e as empresas nem todas conseguem lidar com isso, né? Porque aí você precisa formar muito o corpo de gestão, né? Talvez aí esteja o principal desafio das empresas. Não muito no sentido de eficiência, mas no sentido de gestão de pessoas, né? Como é que você dá propósito para a turma trabalhar, principalmente a geração mais nova, né? Com certeza. É interessantíssimo, né? Porque só para quem não sabe, né? O Renan faz parte da Bradesco Seguros, é um executivo de lá. E aí, de repente, você olha, tem empresas que têm 10 funcionários, empresas com 50, empresas com 1.000 funcionários. E aí, como gerar esse propósito? Claro, tem toda a questão do recrutamento, da seleção, como o Rafa bem disse, mas no final das contas, quando são empresas que são muito grandes, isso cai no colo do líder. O líder tem que ter, de alguma forma, ferramentas e mecanismos, claro, suportado por uma cultura, não é? A cultura tem que ser convergente, mas de gerar o propósito naquela pessoa, daquele projeto, de perceber qual é o desafio dela, porque não é um menu, né? Quer dizer, a humanidade não evolui em cadeia. Então, você tem um time lá com 10, 15, e cada um tem uma faixa de superação, e aí a sensibilidade, quer dizer, esse líder, né, que o Renan colocou, a geração do propósito, quando um líder consegue ter essa sensibilidade, né, de se conectar à pessoa e poder fazer uma devolutiva, poder manter esse cara one track, ligado, plugado, faz toda a diferença. Você não acha, Rafa? Total, total. Faz toda a diferença. Na verdade, não dá para ter só um tipo de público, né? Eu vi aqui uma pergunta do José Luiz, que ele pergunta provavelmente se a minha empresa tem algum colaborador baby boomer, ou no mínimo 50 anos. Isso é muito na linha do que eu ia ponderar da sua fala. Não adianta só ter um tipo de perfil. A gente tem sim. A gente tem uma pessoa no time que não tem 50 anos, mas tem 48. Eu acabei de fazer 30, né? Que legal. Então, tem um filho aí no meio, né? Um filho maior de idade. Não, e olha o desafio de uma pessoa de 30 anos liderar de 48 também, né? Eu tenho muito mais a aprender com ele do que para ensinar. Mas eu acho que esse é também o perfil do líder, o que é escutativa. Então eu aprendo demais com essa pessoa e o quanto que ela consegue, a gente cria, né? Não só a mim, mas o meu sócio também tem 30 anos. Então, o quanto que a gente dá de ouvidos para que essa pessoa tenha autonomia para muitas vezes ela tocar o processo que ela achar melhor. Porque, enfim, ela tem muito mais quilometragem do que nós juntos, né? Então, é muito super bom, muito bom. Contar com... Desculpa, Rafa, te cortei? Imagino, não. Fica à vontade. Ô, Renan, e aí, irmão? Algum comentário adicional? Alguma coisa a ponderar? Ou está respondido? Não, tá respondido. Deixa eu parar de atrapalhar aqui. Muito bom. Não, que isso, você não atrapalha, hein? Inclusive, nós somos seus clientes, viu? Recebi uma ligação do Bradescão esse dia sobre o seguro aqui dos colaboradores. Dê atenção que é Não, importante. foi ótimo, atendimento top, viu? Valeu, gente. Valeu, obrigado. Valeu, abraço, Renan. Obrigado aí pela contribuição, viu? Ô, Rafa, uma coisa que me chamou a atenção, que eu fiquei sabendo aí pela mídia, não é? Que tá difícil de te encontrar na rua, embora a gente more praticamente aí quarteirão. No mesmo quarteirão, tá difícil, tá? Imagina quando virar um unicórnio, aí vira um mito, né? Aí vai desaparecer.
Mas brincadeiras à parte, eu fiquei sabendo e fiquei muito feliz por isso, que a NetShowme ganhou o selo, né? Great Place to Work. Legal, sim. E, poxa, pegando o gancho, como tem sido nessa questão de relação com o time, mesmo remotamente, e agora com o peso desse selo, né? Quer dizer, poxa, um bom lugar para se trabalhar, mas agora o bom lugar não é necessariamente na empresa, é na casa de cada um. Como você tem tocado isso? Como tem sido para vocês? Cara, é legal esse ponto que você tocou. A gente conseguiu esse selo de Great Place to Work no final do mês passado, né? Nós estamos em julho de 2020, conseguimos no final de junho de 2020. É basicamente uma consequência de todo o bom trabalho que a gente vem fazendo. A gente é um nível de requisição absurda, de pontuação para conseguir esse selo. Foi a primeira vez que a gente foi convidado a participar e a gente já conseguiu pontuação 93, de 0 a 100. Então a gente ficou super feliz com a pontuação. E respondendo na questão de trabalho remoto, desde o nascimento da empresa, né, em 2013, a gente tem todo o nosso time de tecnologia. Até então era só o time de tecnologia, 100% remoto. E ele sempre foi, em número de pessoas, o maior time da empresa. A gente sempre deu uma importância muito grande para a tecnologia, para a questão de construir um bom produto, um produto que vai se vender de maneira automática, né? Não vai precisar de grandes vendedores, porque o próprio produto vai se auto-vender. E todo o nosso time sempre foi gerido e liderado remotamente. A gente sempre teve uma gestão totalmente descentralizada. Caramba, então assim, já era uma realidade para vocês. Sim, na parte de tecnologia. Sempre o time de negócios sempre foi dentro de escritório. E a gente pegou até, nossa, tem coisas que não dão certo. Num primeiro momento a gente fica muito frustrado, mas certamente depois de um tempo a gente entende e agradece. Uma dessas coisas foi, no início deste ano, a gente querer sair de um escritório que nós temos até hoje no bairro de Pinheiros. É uma sala comercial de 200 metros quadrados, tinham 36 posições de trabalho lá, 4 salas de reunião, e a gente estava tomando o lugar inteiro. Tinha gente que trabalhava em pé, né? Em pé. Tinha gente que trabalhava em pé naquele escritório. E a gente começou no início desse ano em busca de novos escritórios, porque na nossa cabeça time de tecnologia funciona muito bem remoto, não vamos, obviamente, exigir para que ninguém de tecnologia venha trabalhar dentro do escritório, só que o time de negócio está crescendo muito rápido, então a gente precisa mudar. E a gente já falou assim, mudar é chato, então já que é para mudar, vamos mudar para ficar 3 anos. Gente, nossa, foi por muito pouco que a gente não assina um contrato de uma sala comercial de 6 vezes do tamanho da nossa. Meu Deus! A gente ia ficar até 2023, com certeza, naquela sala lá, com ela vazia num primeiro momento, porque não ia ter necessidade de completar todas as posições no primeiro momento. E assim, foi sério, assinar o contrato praticamente estava com a gente na semana que deu isolamento. Meu Deus. Foi ali no limite. Isso tudo para falar que assim, no primeiro dia de isolamento, as primeiras certezas que nós tivemos isso não vai ser resolvido a curto prazo. A gente foi muito realista nesse sentido, falou assim, esquece 2020. A gente não vai ter essa situação resolvida, talvez até pessimista num primeiro momento. Não vamos ter nada de vacina rápido, as pessoas, não sei quanto que a prefeitura vai lidar com essa situação, mas isso não vai ser rápido. Então, vamos se adaptar, assim como a gente sempre se adaptou. O time de tecnologia, desde o D0, né, do primeiro dia da empresa, já trabalha remoto. Por que o time de negócio não pode trabalhar? E a gente foi quebrando os paradigmas, assim como grandes outras empresas conseguiram quebrar. E no dia 2 do isolamento, a empresa já estava performando muito mais remotamente do que quando a gente
estava com o escritório. Que Inclusive, isso, olha, que isso. E aí, a pergunta que fica aqui, a título de curiosidade, qual foi a expressão, não? Quando você chegou ali e verificou, caramba, realmente o paradigma caiu, está performando muito mais. Como que foi essa sensação? Cara, foi uma sensação, obviamente, muito boa, mas eu fico mais feliz disso ter vindo também da sociedade em relação ao trabalho remoto, às reuniões por videoconferência, porque o nosso negócio ele é B2B, né? Business to business. A gente vende para empresas. E nossos clientes são grandes clientes que eles fazem o quê? Ah, vem até mim, vamos fazer a reunião aqui, presencial. Eu conheço bem isso, viu? Então, para nós, isso foi muito bom, porque eu conseguia fazer 3 reuniões por dia. Agora estou fazendo 7. Nossa. Estou fazendo assim, 7 e ainda consigo trabalhar na operação do negócio. Não, 7 e a pessoa faz a reunião e o assunto ok, está vencido, vamos para frente, vamos para o negócio ou não vamos. Porque a sensação que eu tinha é que antes da pandemia, né, no antigo normal, as reuniões que a gente conseguia fazer face to virtual face, ou seja, por conferência, a pessoa falava assim no final, legal, agora você vem até aqui? Eu falava, caramba! Não, que isso. Você está em Campos de Jordão agora. Eu fiquei 1 mês e meio, não tive a oportunidade, que nem você, de estar a pandemia inteira, mas eu fiquei em Ubatuba, fechando conta grande, videoconferência, as mesmas contas que eu fechava 1 ano atrás, só que o cliente me obrigava a ir apertar a mão, fisicamente. Já pensou? Os mesmos cheques, o mesmo cliente, o mesmo projeto. Ano passado tendo a necessidade de apertar a mão e esse ano por videoconferência. O que mudou? Me fala. O projeto é o mesmo. Então, uma questão de mentalidade absurda que a gente, obviamente, viveu dentro de casa. Isso foi muito bom. Isso é cultural dentro da empresa. A gente fala que um dos nossos principais valores é a questão de sermos livres responsáveis. Só que a questão de liberdade, ninguém vai controlar o tempo que você vai trabalhar, ninguém vai controlar se você está online na hora que você precisa estar. Não vai instalar um software no notebook ali para ver a produção? A gente fica longe de software de gestão de tempo, cada um tem a responsabilidade junto com a liberdade que a empresa dá. Então, porque se o cara realmente não está ali, está no sofá, se ele decide fazer operação tartaruga, então que esse cara, no curto prazo, ele vai se sentir um peixe fora d'água e vai embora. Tá errado. Ele está no lugar errado, né? A gente quer que ele seja feliz e que ele vá encontrar uma empresa que ele consiga dar o máximo de si. Porque não faz sentido, né, essa questão de comando e controle e a pessoa te devolver a performance em virtude do controle. É uma mentalidade, digamos assim, poxa, bem questionável, não? Não, total. Então, para concluir a resposta, assim, ter visto isso principalmente dos nossos clientes, essa aceitação, porque assim, também não tem plano B, né? Só existe esse jeito. Triple A. É isso. Então, fez muito sentido. A gente tem operado com uma performance muito melhor do que o modelo anterior, né? Fez 100% sentido para a gente. E hoje, por incrível que pareça, a gente não pensa em voltar para o escritório da maneira como era, né? Acho que muitas outras empresas, elas também estão com essa mentalidade de não voltar ao modelo, à estrutura que antes tinha. Graças a Deus, como eu falei, a gente não assinou nenhum contrato absurdo de locação. A gente vai continuar na nossa sala de 200 metros quadrados. E, detalhe, a gente está mandando as mesas embora de trabalho. Mas e aí, como que o pessoal vai sem mesa? Que é isso aí? Me conta. Deixa eu só... desculpa aqui.
O que basicamente que a gente vai fazer é manter o escritório um grande hub de interações. Interações entre nós e nós mesmos, entre nós e nossos clientes, nós e nossos investidores, nós e nossos parceiros. Nossa, Então, que legal isso. vai virar a gente mandou todas as mesas embora, vão virar centros de interação entre as pessoas. Então, tem espaço de sofá, tem espaço de sala de reunião, tem espaço de tudo que for possível para que as interações aconteçam. Nossa. E os espaços de trabalho, a gente, como empresa, aos poucos está ajudando com que as pessoas consigam construir suas estações dentro das suas próprias casas. Quem não conseguir se adaptar em trabalhar dentro da sua própria casa, vai ter as posições de trabalho dentro do nosso escritório. Só que vai ser 10% da empresa, né? Não vai ser o resto, o time de negócio... Quer dizer, é facultativo, né? Não é compulsório. Zero. Como eu não acredito que nada numa empresa tem que ser compulsório, né? A liberdade e a responsabilidade em conjunto, trabalhadas de maneira conjugal. Então, é isso que a gente respira, é isso que vem dando certo. Então, é isso que a gente quer potencializar ainda mais. Não, fantástico. Rafa, olha, o tempo passou voando, já está batendo 50 minutos. E como tudo que é bom acaba antes do tempo, quero saber se você tem alguma consideração, qual a mensagem que você gostaria aí para as pessoas que estão nos ouvindo ou que vão nos assistir pela posteridade, hein? Porque depois, como você bem disse, nós vamos fatiar essa live e entregá-la por meio de pílulas, ou seja, vídeos curtos, para que as pessoas possam consumir quando elas acharem melhor. E aí, Rafa, o que fica aí para o fechamento? A gente falou, muito do que a gente falou aqui vai sempre acabar se canalizando numa palavra, que é uma palavra de ordem, que é cultura, né? Então, para a liderança acontecer de maneira harmônica, para que a liderança aconteça de uma maneira que faça a empresa andar para frente, tem que ter uma cultura forte, tem que desenvolver a liderança baseada no exemplo, tem que ter muito claro quais são os valores que você, líder, vai querer propagar para as demais pessoas da empresa, porque o oxigênio que você respira vai ser o mesmo que a pessoa do seu lado que trabalha com você vai respirar. Então, se os gases forem diferentes, vai truncar, né? Interessante, gases, interessante. Então, é importante aí ficar muito claro para todo mundo que está assistindo, pessoas que trabalham em empresas, como executivos, empreendedores que temos aqui, de sempre caminhar com a clareza de que o nosso time respira o mesmo oxigênio, né? Que queira chegar no mesmo ponto, acredite nos mesmos princípios, trabalhe numa mesma ordem, com os mesmos valores, porque em dias bons e dias ruins é isso que vai ficar. Se a empresa está crescendo é por conta da cultura, se a empresa está declinando é também por conta da cultura. Mais uma vez eu falo, empresas implodem, elas não explodem. É sempre de dentro para fora. Essa eu gostei, né? Hein? Essa eu vou usar, tá? Essa, muito boa. É isso, é um pouco do que eu acredito. Não sei se a galera concorda comigo, mas é um pouco do que eu acredito aqui. Poxa, Rafa, foi muito top, uma super aula. Mais uma vez, eu quero te agradecer pelo seu tempo, a sua generosidade e vamos juntos. Gente, eu quero agradecer mais uma vez a participação de todos. Lembrando que semana que vem a gente vai ter uma outra live, vai ser com o Felipe Sabará, pré-candidato à Prefeitura de São Paulo pelo Partido Novo. Professor, agora você vai lidar com políticos? Não se trata disso, pelo contrário, eu aceitei, inclusive, entrevistá-lo, porque o Partido Novo, como o próprio nome já diz, é algo diferente na política, né? Então, é uma candidatura que passou por um recrutamento, tem toda uma questão de meritocracia, e eu acho que é um partido que está trazendo algo novo, que pode fazer algo diferente pela nossa sociedade, e aí ele vai estar aqui, quarta-feira que vem com a gente, para a gente sabatiná-lo, tá bom? Rafa,
Mais uma vez, obrigado. Vamos juntos e a gente se encontra aí na bike, hein? Com certeza. Saúde aí para todo mundo aí. Saúde, Rafa. Obrigado mesmo pela sua presença. Boa noite aí. Tchim, tchim. Saúde. Abraço. Abraço.